Agora a gente vai falar dos principais benchmarks. Para a gente falar dos principais benchmarks, é importante a gente lembrar o seguinte. A gente tem aqui os fundos ativos e temos também os fundos passivos. Qual que são a diferença? O fundo ativo busca superar quem? O benchmark. E o fundo passivo busca acompanhar. Acompanhar quem? O benchmark. Só que qual é o benchmark desses fundos? O que eles buscam acompanhar? O que eles buscam ali ter um rendimento próximo ou um rendimento acima? É isso que a gente vai ver. Então a gente tem os principais benchmarks. A gente tem os benchmarks de renda fixa, tá? Que é o DI, que é lá o CDI, né? O Selic e o IPCA. E a gente tem em renda variável, que é aqui o Ibovespa, tá? Então esses são os principais. Tem mais? Tem, mas esses são os principais que a prova costuma te cobrar. Então vamos lá, renda fixa é o DI. O que é o DI? A gente só vai lembrar aqui porque a gente já viu isso, né? As negociações entre os bancos lastreado em títulos privados. Privados é o DI, né? Que geram a taxa DI. Referência para a maior parte de títulos de renda fixa ofertados ao investidor. É hoje, passa a marca-texto, o principal benchmark do mercado. Então, quando a gente fala de fundos, pessoal, é o principal benchmark do mercado, é óbvio. Quando a gente fala de CDB, é o principal benchmark do mercado. Então, você vai ter lá fundo DI, busca acompanhar o DI. Aí você vai ter lá na lâmina do fundo, o fundo busca ultrapassar o DI, o fundo busca acompanhar o DI. E aí você vai saber se é um fundo ativo ou um fundo passivo, beleza? Outro benchmark é a Selic, que é a taxa de juros calculada com base nas negociações entre bancos, só que agora muda o lastro, né? O lastro aqui da Selic é títulos públicos. Também é utilizado, tá? Então a gente tem fundos aí, fundo Selic, tá? É um fundo que vai buscar lá acompanhar a Selic e também é um benchmark aí para renda fixa. E o IPCA, que é o índice de inflação, né? Principal índice de inflação do país, utilizado nos sistemas de meta do Copom, calculado e divulgado pelo IBGE. Só lembrando aqui o que é o IPCA. Então, são três aí benchmarks muito utilizados para fundo. Então, a gente tem, por exemplo, um fundo lá de inflação. Esse fundo busca ter o IPCA mais 3%. IPCA mais 3% é um fundo ativo, porque busca superar o IPCA. Além do IPCA, ele vai dar mais 3%. Beleza. Ou então o fundo quer ter 100% do IPCA. É um fundo passivo, porque busca acompanhar e assim sucessivamente. A gente tem renda variável. Muito comum em renda variável são os FIAs, são fundos de investimento em ações. Então ele vai ter como benchmark o Ibovespa, né? O Ibovespa, o que é o Ibovespa? A gente vai ver agora. É o índice que acompanha a evolução média das cotações das ações negociadas na bolsa. É o valor atual em moeda corrente de uma carteira teórica de ações, integrada pelas ações que, em conjunto, representam, passa a marca-texto, 80% do volume transacionado, ou seja, aqueles de maior liquidez, ações que são mais compradas e mais vendidas, mais negociadas na bolsa, né? À vista nos 12 meses anteriores à formação da carteira. Então você vai ter, por exemplo, um fundo de investimento lá que vai acompanhar o Ibovespa. Aí você tem o seguinte, o Ibovespa rendeu quantos? Rendeu menos 5%, tá? E o fundo, olha um exemplo aqui legal, ó. O fundo rendeu menos 3%. Tá vendo que o fundo, a performance foi melhor? Mas o Wallace deu negativo. Não interessa. O benchmark do fundo é o Ibovespa. O Ibovespa caiu 5, seu fundo caiu 3. Então ali, ó, mostra que o gestor ainda trabalhou bem. A perda foi menor que se você tivesse, por exemplo, né, 100% ali acompanhando o Ibovespa, senão você ia perder 5%, tá? Ou então a gente pode ter o caso bom, né? O Ibovespa, por exemplo, lá subiu aí 7% e você tem lá o seu fundo lá subiu 9%. E aí acabou subindo um pouquinho mais, né? Poderia ter subido 5%, que seria abaixo. É um fundo ativo, né? Tá buscando superar, nem sempre supera, beleza? Então aí os principais benchmarks, tanto de renda fixa como de renda variável, tá? Pode cair na sua prova o seguinte, qual que é o principal benchmark para renda variável em fundos de investimentos? Aí cai DI, Selic, IPCA ou Ibovespa. Lembra que renda variável, o principal benchmark é o índice aí, é o Ibovespa, beleza? Vamos lá então, eu espero vocês na próxima aula.